Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Brasileiro pela frente que, se você olhar friamente, tem poucas chances de conquistar, tem times melhores do que o São Paulo. Mas o São Paulo, de novo, assim como na eliminação contra o Corinthians, não fez um mau jogo hoje de novo. Jogou, conseguiu fazer abrir 2-0 no placar ainda no primeiro tempo. E aí era uma situação para ficar um pouco mais tranquilo. O primeiro gol do Atlético Paranaense num pênalti absolutamente bobo e azarado do Lisieiro, né, que tocou na bola. Esse é tipo um neo-pênalti, né? Esse pênalti agora de carrinho que bate na mão do jogador é marcado, então não há do que reclamar. Aí no começo do segundo tempo, sim, acho que as coisas ficaram muito ruins para o São Paulo. Foi aí que o Atlético Paranaense chegou ao seu segundo gol. Começo do segundo tempo, o São Paulo não entendeu como que o Atlético Paranaense ia se movimentar, ia se colocar em campo, e até ele conseguir entender, demorou uns 15 minutos. Até acontecer isso, o Atlético Paranaense fez o seu segundo gol, um golaço, uma tabela ali pela direita, fez o 2-2, e aí o São Paulo reentrou no jogo novamente aos 15. E aí teve chance de marcar, o goleiro Santos teve boas defesas, entrou o Diego Souza, até que não entrou mal, depois entrou o Cueva. Enfim, tentou de tudo o São Paulo para deter o Atlético Paranaense, mas como eu disse no começo, né, o Atlético Paranaense é um ótimo time. É um time muito bem armado pelo Fernando Diniz. Veio para o Morumbi e não se fechou na defesa, pelo contrário, jogou no começo do segundo tempo, ficou amassando o São Paulo no seu campo de defesa. O São Paulo que entrou com uma formação um pouco diferente até, né? O Militão jogou na esquerda, dessa vez, o Regis pela direita, e o resto do time parecido com o que vinha jogando, só que não eram 3 zagueiros dessa vez, embora às vezes acontecia, né, do Militão fazer ali o terceiro zagueiro. Tentou, uma coisa que o torcedor do São Paulo não pode reclamar é de falta de vontade de jogar, de ganhar, né? O São Paulo tentou, buscou, chutou, o goleiro defendeu, só que enfrentou um adversário que é muito forte. O trabalho do Fernando Diniz até agora é bem interessante, já deu sua amostra de que é interessante na goleada, na abertura do Campeonato Brasileiro. E hoje, de novo, jogou bem, jogou com autoridade, conseguiu sua classificação com autoridade no campo do São Paulo. A partir de agora, acho que o São Paulo tem que olhar daqui para frente, né? Tem aí o Campeonato Brasileiro, reforços chegando, Everton chegando, coisas para acertar ainda no time, mas já é um time um pouco mais consistente do que foi antes da chegada do Aguirre. Claro que dói a eliminação para o torcedor são paulino, a fila é longa, isso pesa demais para o torcedor, mas mais uma vez não acho que o time foi mal. Não entendo que o time tenha jogado mal. Fica agora a pressão para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? Vai precisar fazer isso, porque é o último campeonato que resta ao São Paulo nesse segundo semestre, além da Sul-Americana. Mas o que é que o São Paulo fez para conseguir abrir 2-0? Porque chegou um momento que o São Paulo tinha até o placar da classificação. Sim, nos 90 minutos. O São Paulo começou o jogo muito bem. O começo do jogo foi muito bom, aliás, o nível técnico e tático muito bom dos dois lados. E o São Paulo se impôs, conseguiu se impor no primeiro tempo, chegou aos 2-0 antes dos 30 minutos, né, ou pouquinho depois dos 30 minutos, tinha uma situação tranquila. Tomar o primeiro gol deixou o São Paulo tendo que correr tudo de novo, tem que fazer mais um gol para se classificar. Eu acho que a partir daí começa a pesar a fila e a pressão e o ser eliminado novamente. E também o jogo do Atlético Paranaense. Em nenhum momento, nem depois dos 2-0, o Atlético Paranaense ficou baratinado com a situação. Continuou jogando como sempre, jogando lá de trás, abrindo bastante o jogo, tocando em todas as jogadas, né? Time que rifa muito pouco a bola, os alas e os laterais abrindo, fazendo o campo ficar amplo, né? Pelas laterais, pelos dois lados, tocando bola. E aí foi construindo, foi melhorando em campo, o São Paulo foi dando um pouco de espaço, e aí o Atlético Paranaense chegou no seu gol. Nenê, mais uma vez, fez uma ótima partida, tá? Acho que virou um titular absoluto nesse time. O Valdívia também foi bem, fez um golaço, inclusive. O Trellis deixou muito a desejar, né? A gente conversava ali no camarim, você falou, o Trellis... Não é novidade. Simplesmente não pegou na bola, né? Acho que o São Paulo precisa de um centroavante que incomode um pouco mais. Hoje ele... nem aquele espírito lutador ele sempre vai ter, mas nem isso incomodou o Atlético Paranaense, que não
não teve problemas de sair jogando com o goleiro, de sair jogando com o zagueiro, com o lateral. Nem isso que o Trellis faz muito bem, né? Pressiona, vai para cima de todas as bolas. Ele conseguiu fazer direito hoje, foi muito mal, e aí foi substituído pelo Diego Souza no segundo tempo, que tentou alguma coisa ali, às vezes recuando um pouquinho mais. Mas assim, acho que o resumo desse jogo é: esse time do Atlético Paranaense é muito forte, fez... Não sei se vai ter uma temporada tão forte assim como tem se demonstrado nesse começo, mas esse começo de Campeonato Brasileiro e esse jogo da Copa do Brasil hoje causaram ótimas impressões. Esse jogo e o outro, né, o que ganhou de 2-1 do São Paulo no jogo do ida, foram 2 ótimos jogos do time do Fernando Diniz. São Paulo que agora volta para o Campeonato Brasileiro, como disse o Tironi. O jogo do final de semana é contra o Ceará que estreou perdendo do Santos por 2-0. Como o Tironi destacou o jogo do Atlético Paranaense, acho que isso acaba servindo de consolo para o São Paulo. Conseguiu fazer um jogo competitivo, de alto nível, com um time que se poupou durante o campeonato estadual, treinou bastante, já conseguiu atingir um nível de maturidade maior que o São Paulo com o Aguirre. Então acho que pelo menos nesse aspecto, o São Paulo é óbvio que é um clube de investimento muito maior, a expectativa e a cobrança também é muito maior, mas por esse nível, por esse status que o Atlético atingiu em pouco tempo com o Fernando Diniz, acho que o São Paulo pode ter pelo menos um indício de que o time pode melhorar e está no caminho certo. No Atlético Paranaense, um grande jogo, apresentou falhas defensivas. Acho que o Fernando Diniz, ele é um técnico muito enérgico à beira do campo, ele gesticulava o tempo inteiro e alertando o Atlético deu muitos espaços para o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. A defesa do Atlético falhou. Acho que talvez o Fernando Diniz possa começar a olhar melhor para alguns jogadores que se destacaram no Campeonato Paranaense com o time B. O Zé Ivaldo, que é um zagueiro um pouco mais rápido, veloz, principalmente para esse estilo do Fernando Diniz. Mas são pequenos ajustes e mostram que, além do grande jogo do Atlético, tem grandes jogadores como o Camacho, que vai muito bem sob o comando do Fernando Diniz. Então acho que é de se destacar, sim, a partida que o Atlético Paranaense fez e esse ótimo início de temporada do Fernando Diniz à frente do Atlético. Só um detalhe, assim, para não deixar passar. Hoje foram menos de 30 mil pessoas no Morumbi. Eu acho que esses são pontos que, fora de campo, o São Paulo tem que resolver. O ingresso hoje continuou sendo um pouco caro, como já tinha sido no Campeonato Brasileiro, e o horário do jogo, 7h30, que começou o jogo de São Paulo, 7 horas, 7h15, enfim, para quem mora em São Paulo, ele sabe, não dá para chegar no Morumbi. Ou você sai do seu trabalho, onde quer que seja, às 4 da tarde, ou você não vai chegar no jogo. Não adianta você tentar. Um jogo desse, muita gente chega no intervalo. E foi o que aconteceu. E houve protestos também perto do Palácio do Governo, né? Que para quem não é de São Paulo, o estádio do Morumbi fica perto do Palácio do Governo, que é no bairro do Morumbi. Isso também ajudou a complicar a Alguns jogos-chave, e esse era um jogo importantíssimo para o São Paulo, era para ter estádio cheio. Era para ter um jeito de ter estádio cheio. Baixando o preço e não ia ter trânsito na cidade? Não, o trânsito vai continuar. Mas a possibilidade de ter mais gente, mais pressão e tudo mais que isso significa, seria maior. O São Paulo tem que ver isso. Não vai dar para ele praticar esses preços que ele vem praticando. Não é que é muito caro, não é muito caro. Mas tem as considerações sobre o estádio do Morumbi, sobre a torcida do São Paulo, sobre a fila do São Paulo. E essa torcida, vale lembrar, ela tirou o São Paulo do rebaixamento ano passado, graças também ao ingresso mais barato. Isso a diretoria tem que olhar. Eu acho que ela tem que entender que agora ela tem um Campeonato Brasileiro, que esse time precisa fazer uma boa campanha. É quase tudo que resta ao São Paulo esse ano. Não dá para ficar continuando praticando esses preços tão altos assim. Muito bem. Vamos lá para o Morumbi. O Eduardo Afonso está com a gente para trazer as informações desse empate entre São Paulo e Atlético Paranaense. Lembrando que Vitória e Inter estão disputando nos pênaltis a última vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Seja bem-vindo ao Bate-Bola, Edu. Boa noite. Tudo bem, Efe? Boa noite a você, boa noite ao fã de esporte. Agora é aguardar o São Paulo se pronunciar a respeito desta eliminação. O time não consegue avançar na Copa do Brasil, um título inédito. Antes da partida, o Leco conversou com a gente aqui, disse da importância de superar essa fase. Tem todo um contexto envolvido nisso, a premiação que é muito boa, a busca de um título inédito, a autoafirmação dessa equipe que ainda está sendo montada. Por exemplo, o Gonçalo Carneiro e o Everton sequer ainda estrearam com a camisa do São Paulo. O Everton por muito pouco, de repente, se tivesse sido inscrito ontem até às 19, já poderia ter jogado hoje. Enfim,
Enfim, todo esse contexto que envolve a eliminação deverá ser explicado daqui a pouco pelo Aguirre, com certeza, e também por alguns jogadores que vão passar aqui na zona mista. O São Paulo agora vai se dedicar a 2 competições. Vai se dedicar à Copa Sul-Americana, tem um bom empate fora de casa contra o Rosário Central, terá que confirmar a classificação dia 9 de maio e até lá vai disputar o Campeonato Brasileiro. São Paulo que vai enfrentar o Ceará, jogo marcado para domingo em Fortaleza, e depois o Fluminense fora de casa. São as 2 próximas partidas do Tricolor. Aqui no Morumbi, o Tironi falava a respeito de público, 27.812 pagantes, e eu pude perceber, EV e fã de esporte, que muitos torcedores chegaram ou com bola rolando no primeiro tempo, alguns até estavam entrando no intervalo da partida. Tudo bem que o preço afastou um pouco aquela grande massa do São Paulo que compareceu no ano passado no momento difícil, mas o horário e o trânsito aqui nas imediações do Cícero Pompeu de Toledo foi um empecilho. Muita gente deve ter desistido no meio do caminho de vir ao Morumbi. Esses que chegaram me relataram que pegaram de 2 a 2 horas e meia do centro ou de outras zonas aqui de São Paulo até o Cícero Pompeu de Toledo. Foram bravos, chegaram, viram só 45 minutos, mas não puderam comemorar a classificação do São Paulo. Já o Atlético Paranaense, daqui a pouco também o Fernando Diniz vai falar, ele tem 8 partidas na temporada com esse que é o chamado time titular, são 4 vitórias e 4 empates, o time não sabe o que é perder sob o comando do Fernando Diniz, lembrando que havia um time alternativo que disputou e até conquistou o título paranaense, que não era comandado pelo Diniz. Os jogos mais importantes é que estão sob o comando do Diniz. E agora a equipe vai aguardar o sorteio para conhecer o seu adversário na próxima fase. E enquanto isso, tem o Campeonato Brasileiro, já estreou muito bem, com uma goleada de 5-1 contra a Chapecoense. Vai jogar no final de semana em Porto Alegre contra um Grêmio, um jogo que promete muita coisa, 2 grandes equipes, Grêmio e também Atlético Paranaense. Vou seguir por aqui, ver com o canal aberto, ou te chamo aqui da zona mista com personagens, ou te chamo ali da sala de entrevista coletiva com os técnicos Aguirre e Fernando Diniz, dentro deste bate-bola, EV. Combinado, Eduardo Afonso, voltando a qualquer momento, direto do Morumbi, com mais informações de São Paulo e Atlético Paranaense. 2-2, o Furacão no placar agregado está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mauro, queria ouvir você também a respeito desse Atlético Paranaense e do trabalho do Fernando Diniz, que já foi motivo de debate, de discussão em outras vezes. Lembrando que ele levou o time do Audax, né, a decisão do Campeonato Paulista, vice-campeonato e tal, e a gente sempre levantando aqui a bola do Fernando Diniz merecer uma oportunidade num time de mais camisa, de mais peso, se ele teria condição de implantar essa sua filosofia de jogo em uma equipe maior, mas vai conduzindo o Furacão aí já às oitavas de final da Copa do Brasil. O interessante é que ele conseguiu, ele chegou a essa oportunidade num cenário que, para quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho, é o mais interessante possível, né? O único clube do Brasil, da primeira divisão, aliás, de todos, né, que não dá a mínima para o estadual, coloca o time B e fala, vai lá e treina os principais jogadores aqui. Só que aí não é por questão, digamos, de filosofia, porque acha que o campeonato não vale. Tem a história da definição de direitos de TV, né? Contrato, televisão, mas antes mesmo dessa briga de televisão, o Atlético já meio que dava de ombros para o estadual, já havia essa situação. Então ele teve todo o tempo. A forma como jogam os times do Fernando Diniz demanda tempo, treinamento. A coisa tem que ser bem ensaiada, aproximação o tempo todo, tem que ter sempre alguém como opção para dar o passe, o time que não dá chutão. E ele teve esse tempo. E o começo é bem animador, né? Pela forma como o time eliminou o São Paulo, venceu em casa, hoje reagiu quando perdia por 2-0, goleou na estreia no Campeonato Brasileiro e mesmo o time principal ganhou o Campeonato Estadual também, né? Derrotou o Coritiba, seu rival, na final. Então é um momento interessante, a estrutura do clube é muito boa, não é tão simples trabalhar no Atlético, não será surpresa se amanhã, num óbvio momento de dificuldade que o time terá, todos os times têm um momento de dificuldade, ninguém fica no mar de rosa a vida inteira, surjam problemas, porque costuma ser assim no Atlético, né? Interferências, o clube que quer determinar uma forma de jogar, meio que na marra, enfim, isso nem sempre na prática é viável, mas no começo é animador, né? E o São Paulo teve muito azar, né? Porque azar e também errou, né? Errou porque manteve um técnico sem muita convicção. Aí manda embora o técnico e contrata outro. Aí ele entra no meio, ao contrário do Fernando, que trabalhou todo esse tempo, o Aguirre entrou no meio agora do bloco, né? Pegou o bloco no meio do desfile. Só jogou um jogo que não foi mata-mata, que foi o brasileiro agora. Exato. Do brasileiro. Todos os outros eram mata-mata. São Caetano, Corinthians, Atlético Paranaense. E Rosário. E Rosário. E Rosário também. Então é difícil. Acho que a grande questão é o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, agora acaba de ser eliminado do Campeonato da Copa do Brasil.
e vai jogar essa partida contra o Rosário Central, numa situação em que ele não perdeu, mas o empate com gols, né? Tem o critério do gol fora na Copa Sul-Americana, pode eliminá-lo. Foi mais ou menos assim que o Defensa e Justiça eliminou ano passado, que é um time bem menor que o Rosário Central. Então, pode se repetir o cenário do ano passado. São Paulo pode chegar ainda no primeiro semestre e está fora de tudo, exceto o brasileiro, que, lógico, garante rodadas até o final do ano, o que é um cenário muito ruim, porque o São Paulo precisa estar vivo em competições, ter a possibilidade, ter uma chama ali acesa, de chegar numa final, ganhar uma competição. Ela acho que é muito importante até para o andamento do trabalho, porque no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é um desafio mais complexo, o time está muito distante de ter um ajuste para poder ser competitivo a ponto de brigar lá em cima, pela primeira posição, pelo menos em tese. Então é importante o São Paulo estar em um mata-mata, só tem um agora, né? Como teria sido importante ganhar o Campeonato Paulista caso acontecesse. Sim. Porque daria uma aliviada, né? São Paulo precisa de taça, precisa de alguma taça, né? São Paulo ganhou uma Sul-Americana perdida aí há alguns anos, mas título dentro do país não ganha desde o Tricampeonato Brasileiro. Exatamente. E o Paulista não ganha desde 2005. Né? A pressão é grande, né? A pressão natural para um time que não ganha, que ganhou tanto e que não ganha nada há tanto tempo e ver seus rivais ganhar, né? Sim. Ver o Corinthians ganhar, ver o Palmeiras ganhar e montar times fortes. Enfim, o Santos ganhou um monte de empilhou paulistas aí nos últimos anos. Isso aumenta, claro, a pressão. Acho que tem algumas coisas para serem corrigidas nesse time do São Paulo. Agora vai ter mais tempo, né? Fora da Copa do Brasil vai ter um pouco mais de tempo, embora nem tanto, até a parada da Copa. E agora resta ao São Paulo tentar fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. Tem o Everton para entrar ainda nesse time. Acho que ainda tem a necessidade de um centroavante. Muitos torcedores reclamando do Sidão no jogo de hoje por causa do segundo gol. Pode até ser um lance defensável, mas não acho que foi uma falha que determinou a eliminação do São Paulo. Não entendo assim. Só um parênteses, antes da gente seguir aqui a falar de São Paulo e Atlético Paranaense. O Vitória eliminou o Inter nos pênaltis e o Vitória está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. 4-3, o goleiro Kaique pegou 2 cobranças. Curioso, né, Brilho? A gente até, assim, comentava isso, porque o Kaique falhou numa cobrança de falta do D'Alessandro no jogo de ida, né? E entregou a vitória de bandeja para o Internacional. E agora se redimiu aí pegando 2 cobranças de pênalti e sendo o herói da classificação do Vitória. E às vezes a gente até torce para que esse tipo de história aconteça, né, Ever? De um goleiro que falhou e ele havia feito um grande jogo em Porto Alegre, fez defesas importantes e hoje se redimiu, pegou 2 pênaltis. Nico Lopes e Gabriel Dias foram os jogadores do Inter que perderam as cobranças. Garantiu a classificação do Vitória e um jogo muito ruim do Internacional. Principalmente no segundo tempo, o Inter aceitou a pressão do Vitória de um jeito muito passivo até, né? Tava meio que na cara que o Vitória ia fazer o gol mais cedo ou mais tarde. Não, o Inter aceitou desde o começo do jogo a proposta do Vitória, deixou o Vitória ficar com a bola. Se o Vitória tivesse um pouco mais de qualidade na frente, teria feito mais gols, principalmente no segundo tempo. Teve chance de marcar, a bola na trave. Então foi um jogo ruim do Internacional, com pouca alternativa ofensiva. O máximo que o Odair conseguiu fazer foi inverter de posição o Potker com o Nico Lopes. Mesmo assim, não surtiu efeito. Um jogo sem nenhuma criatividade. O D'Alessandro acabou substituído. Então preocupa esse time do Internacional porque mantém a tônica da temporada. Um time que não é confiável e um time que, pela grandeza do Internacional, mesmo voltando da segunda divisão, não pode fazer um jogo que fez hoje com Vitória, mesmo jogando fora de casa. Bem, a gente vai falar mais sobre Vitória e Inter um pouco mais pra frente, vou mostrar pra você os lances, os gols, os momentos decisivos aí nos pênaltis, mas voltando para São Paulo e Atlético, tem um outro aspecto agora, Brilho, acho que está todo mundo muito curioso dentro disso tudo que a gente está falando do Internacional, do Atlético. O Atlético vai ter o Grêmio pela frente no final de semana na Copa do Brasil, né? Um time que vem sendo decantado como um dos melhores do país, atual campeão da Libertadores, botou seu time reserva no início do Campeonato Gaúcho, correu o risco de rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento para ganhar o título estadual, começou ganhando do Cruzeiro fora de casa, o que não é fácil, porque o Cruzeiro também é tido como um dos principais times do Brasil. A gente já vai ter esse embate Grêmio e Atlético Paranaense aí no fim de semana. Vai ser bem interessante ver como é que o Fernando Diniz e o seu time vão se comportar diante daquela que é considerada uma das principais equipes do Brasil no momento. O São Paulo hoje conseguiu desestabilizar o Atlético Paranaense com uma marcação alta.
marcando o zagueiro, não dando linha de passe para o Atlético Paranaense, e isso funcionou muito bem no primeiro tempo. Depois, até por uma questão física, o São Paulo não conseguiu manter esse tipo de postura. Já esse duelo esperado, que sem dúvida gera uma grande expectativa pelo futebol que o Grêmio apresenta e por esse início interessante do Atlético Paranaense, o Grêmio também já tem um estilo diferente, já de tocar mais a bola, envolver o adversário. Então vai ser um encontro de filosofias muito interessante e instigante. E é curioso, né, que os dois, se a gente olhar um momento, o recorte bem atual, os dois times que jogam o melhor futebol do Brasil têm dois técnicos que valorizam o jogo, a postura ofensiva, mas acima de tudo são dois técnicos que se preocupam muito com o aspecto humano. O Fernando Diniz, apesar dessa proposta que é ousada e muito legal de ver o Atlético jogar, ele é um técnico que tem o apreço dos jogadores, ele às vezes até se descontrola, mas ele já justificou isso várias vezes, que ele encara os jogadores, às vezes até como filhos, né? E o Renato também tem essa conduta. Então é bom para mostrar que para um treinador de futebol, para um técnico ser completo e conseguir sucesso, tem de conciliar, tem de ter uma proposta de jogo bem definida, um esquema tático que funcione e principalmente nesse caso, uma postura de ter a bola, de fazer jogar, mas também saber cuidar de um elenco, saber cuidar de jogadores, e essas características esses dois técnicos têm, e acho que vai ser um grande confronto no domingo. Muito bem, vai começar a entrevista coletiva do Fernando Diniz lá no estádio do Morumbi, e a gente vai acompanhar então o técnico do Atlético Paranaense falando a respeito dessa vitória sobre o São Paulo. Ou essa eliminação. A gente deixou de jogar de acordo com as nossas características no primeiro tempo. O São Paulo está fazendo uma pressão na nossa saída de bola, mas tinha como a gente sair jogando na maioria das vezes. A gente preferiu um excesso de segurança que não é excesso de segurança, ao contrário, que a gente ficou no meio do caminho entre jogar e não jogar. Isso foi o que mudou principalmente no segundo tempo. A gente teve muito mais coragem para jogar e fica muito mais próximo daquilo que o time é forte, que é o que treina sempre para fazer. Não é tomar riscos desnecessários lá atrás, mas quando a gente deixa de jogar, quando o jogo pede para a gente jogar, de acordo com as nossas características, a gente opta por fazer um jogo diferente desse, aí a gente está se arriscando muito mais. Diniz, a escolha diferente, assim, teoricamente, na escalação inicial foi o Rossetto, né? Queria que você falasse a respeito dela, uma explicação da escolha do Rossetto, o Jonathan no banco, a dinâmica de jogo, que leva até, inclusive, ele marcar o gol, que é o da classificação. Tem determinados momentos e grupos de jogadores que você fica com muitas opções. Então o Jonathan não saiu porque ele estava mal. O Rossetto que estava bem demais. Você precisava arrumar um lugar para ele jogar. E hoje assim ele acabou jogando, o Jonathan não iniciou. Mas o Jonathan é um grande jogador, um dos jogadores mais técnicos do elenco. E na minha opinião, o lateral direito mais técnico do Brasil. Mas hoje assim, de acordo com o que aconteceu nos jogos e na dinâmica dos treinamentos, a opção na minha cabeça, não por conta da classificação. A decisão a gente toma não mediante o resultado, ao efeito. Isso não é a coisa que eu faço. A gente toma uma decisão porque você acha que ela é certa, ela é mais apropriada para o momento. No futebol, às vezes, se a gente bota o Rossetto e às vezes o São Paulo ganha o jogo, aí talvez tivesse um questionamento, mas o João não estava no banco, então assim, não é essa a minha linha de trabalho. A decisão que se toma, ela vale por ela mesma. É um meio que justifica o meio. Não é que o fim vai justificar hoje. A gente ganhou. O futebol é muito dinâmico. A gente ganhou, podia ter sido... A gente empatou, mas classificou, podíamos ter perdido. São Paulo podia ter passado. Tudo pode acontecer no jogo. Mas as decisões, a gente tem que ter coragem para tomar as decisões que você acredita ser a melhor para o momento. Então, a decisão de começar com o Rossetto, eu acho que era, na minha cabeça, tinha mais sentido para o jogo de hoje. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse da tranquilidade que teve o seu time, né? Porque veio ao Morumbi, toma um 2-0, qualquer outro time poderia ficar desesperado, começar a dar chutão. A gente conhece o seu trabalho, sabe como você gosta de ver o seu time jogar. Tomou o 2-0, continuou tocando a bola até fazer o 2-1. Isso também deve ser importante, né? Certamente. O time já deu mostras que é um time forte, resiliente. A gente saiu atrás também da Chapecoense, um time que marcava muito atrás. Imediatamente eles foram mais para trás ainda, a gente conseguiu reverter o placar. Contra o Tubarão, a gente tomou 2 viradas, foi atrás também. E a gente tem que fazer, é uma coisa difícil da gente executar, mas a ideia é muito simples. Nós temos que jogar dentro das nossas características o tempo todo, porque a chance do time
vencer dessa forma, ela aumenta. Então, se você vai se perdendo conforme o resultado vai acontecendo, você vai ficando frágil e o adversário tende a crescer e se aproveitar disso. Diniz, aqui à sua direita, eu queria que você falasse sobre um assunto que até gerou uma surpresa por parte da mídia, que acompanhou a saída de campo dos jogadores, que alguns atletas acabaram falando que boa parte das pessoas faltou com respeito com o Atlético Paranaense, alguns jogadores chegaram a citar alguns veículos. Chegou a acontecer alguma coisa que foi pro vestiário que feriu o elenco do Atlético Paranaense? Não, procure ver vocês aí, eu acho que teve alguém que fez um tipo de comentário que excede um pouco aquilo que o jogador pode achar que é respeito. Então, eu achei que faltou um tanto com respeito. Não foi só uma opinião, o jeito de falar. E o jogo de futebol, todo mundo, pode acontecer tudo. Tem times aí, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Paulo Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil, o Audax quase foi campeão paulista. E o Atlético Paranaense é um time grande também. Tem uma estrutura enorme, tem uma torcida gigantesca. Assim, não é tão gigante quanto a do Corinthians, a do São Paulo, mas para o estado ela é gigantesca, tem representatividade, uma torcida apaixonada. E às vezes alguns comentários, os jogadores, assim, eu não acho que é saudável, mas respeito a opinião. Né? Se a opinião é essa, e o tipo de comentário daquele jeito que a gente ouviu, a gente tem que saber respeito, mas discordo completamente. Mas a gente tem que saber absorver. E os jogadores souberam absorver. Então, parece que o que foi dito é que se o São Paulo não ganhasse do Atlético, podia parar, porque o time do Atlético era muito frágil. Então, assim, não é frágil. A gente podia ter perdido, mas o Atlético não é frágil. O São Paulo tampouco é frágil. Mas são comentários assim que empobrecem o futebol. São opiniões assim que, ao meu ver, assim, elas não qualificam o debate sobre o futebol. Diniz, aqui na frente. Todo mundo fala bastante que você já conseguiu imprimir as suas características no time do Atlético, e agora você vai enfrentar um time que também já tem as características bem claras do técnico, do Renato Gaúcho. Como é que você vê esse confronto entre times que têm características bem definidas dos técnicos? Tem tudo para ser um grande jogo. O Renato, ele, no momento, nesses últimos tempos aqui, os últimos 2 anos, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, na minha opinião, pelo que o Grêmio conquistou e como o Grêmio conquistou. Então já faz, desde a entrada dele, ele herdou um trabalho que já era bem feito pelo Roger, mas não foi só isso. Ele imprimiu ali coisas muito pessoais dele, é um time muito competitivo, que joga um futebol de alta qualidade, que tem resultado e troca jogadores, a equipe mantém padrão. Então a gente tem um super adversário no domingo, mas é muito bom também jogar contra equipes que são qualificadas como o Grêmio é nesse momento. Diniz, a gente conhece muito bem o trabalho seu, né, a sua filosofia de trabalho, também do Eduardo Barros, o pessoal que trabalha com você, e o quanto vocês prezam pela posse de bola. E o que dá para perceber é que sempre que o Atlético vence, nas boas partidas, né, inclusive com você só venceu, sempre que o Atlético vence, o Atlético se aproxima de 60% de posse de bola, ou até ultrapassa os 60% de posse de bola, menos contra o São Paulo. O São Paulo foi o único time que você não teve essa posse de bola toda, foi mais parelho, até teve menos posse de bola tanto aqui quanto lá em Curitiba. Foi o time que mais dificultou você para exercer o tipo de jogo que você gosta? Pelos números, sim, e pela qualidade da equipe, a maneira como eles marcam. E a gente tenta, às vezes o jogo... Primeiro tempo, de maneira especial, a gente podia ter ficado mais com a bola. Aí no segundo tempo, com o resultado, uma das coisas que o São Paulo ficou um pouco mais com a bola é que o resultado a nosso favor, naturalmente, o jogo que a gente gosta de fazer, às vezes você se você estiver muito cansado, gera um pouco de risco, o adversário se arrisca muito mais do que normalmente se arriscaria, e a gente transferiu um pouco a posse de bola do São Paulo e soube marcar muito bem. E eu gosto de fato ter a posse de bola, mas eu não vejo nenhum problema, às vezes, ceder a bola para o adversário quando o jogo pede. Hoje, de maneira especial, somente no segundo tempo, nos 15 minutos finais, o jogo pediu a gente ter um pouco mais de cuidado. Tinha jogadores muito desgastados, o caso do Camacho, do Guilherme, então a gente precisa ter jogadores bem inteiros para poder continuar com a rotatividade do time. Então, os minutos finais, acredito que a gente cedeu um espaço para o São Paulo, mas de uma maneira inteligente e soube marcá-los, que é uma equipe que tem jogadores muitíssimo qualificados. Nenê, Diego Souza, naquele momento estava no campo, Cueva, Lisieiro, são jogadores que podem decidir a partida num pequeno espaço que eles têm para decidir.
Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não sei se você estava sabendo, mas o Tite acompanhou a partida aqui no Morumbi, você sabia? Eu sabia, me falaram. Te falaram. E a gente fica acho sempre que ele deve dar um abraço, acho. A gente fica sempre fazendo aquele exercício de quem que ele está observando. Tem o Rodrigo Caio que pertenceu a algumas listas, mas hoje nesse jogo não teve alguém exatamente que se destacou que tivesse ali na mira dele. Você acha que ele pode ter observado também em outro sentido, você como técnico e como conhece bem o Tite, para captar algumas ideias de jogo? Tem algo nesse Atlético Paranaense que chama muito a atenção nesse momento da temporada, que ele pode observar de perto? Eu sei que tem algumas diferenças também, quase que gritantes, que ele não gosta de jogar com uma linha de 3 defensiva. Como é que você viu essa presença daqui do Tite? Foi para captar ideias ou para observar jogadores? Acho que ele veio mais para observar os jogadores e também o jogo prometia ser um bom jogo de futebol. E eu acredito que foi um bom jogo. Saíram 4 gols, tiveram outras chances para marcar. A gente teve bola na trave, eles tiveram chance também de marcar mais gols. Então acho que ele veio pelo momento, pelo jogo e para observar alguns jogadores. Acho que o São Paulo, de maneira especial, tinha o Rodrigo Caio que está sendo convocado e talvez mais um outro jogador. E eu acho que foi isso, mas quanto a ideias, eu acho que o Tite tem ideias muito próprias, ele é um cara que estuda muito, é o nosso técnico aí, uma referência, e a gente está aqui, todo mundo torcendo para que ele consiga o objetivo maior, que é conquistar a Copa. Diniz, no primeiro tempo a gente viu o Santos em 3 tentativas até de sair com a bola, é normal e natural isso, porque chega muita bola nele, acabou não conseguindo ter o efeito da saída de bola, depois na sequência ele até acabou optando pelo chutão, depois voltou até a saída de bola que você está trabalhando, em especial até com esses goleiros que não tinham esse costume, e no segundo tempo também teve uma tentativa, mas depois ele acabou acentuando isso, acabou eliminando esse tipo de situação de sair de maneira errada com a bola. Como é que você trabalha em especial, até quando acontece esse tipo de situação, para o jogador não perder a confiança no que você entende que seja, né, a maneira que ele deve sair do gol? E se você puder também falar com relação, porque o torcedor pergunta muito, em especial do Gedós não ter sido relacionado hoje de novo, você até falou sobre o Gedós na última coletiva, e o João Pedro também por opções suas. Tanto o Gedós e o João Pedro, nesse momento é uma questão de ordem interna, a gente vai resolvendo, não tem nada assim, absolutamente nada muito espantoso, mas a gente vai guardar, que a gente vai resolver internamente sobre os 2 jogadores. Quanto ao Santos, o maior treinamento do futebol é o próprio jogo, porque você faz no treino, você vai qualificando o treinamento, mas o jogo, e o jogo de hoje de maneira especial, que era um jogo decisivo, uma final de campeonato, porque só um ia passar, a gente passou, o São Paulo ficou. O jogador treina os seus nervos também, então teve algumas coisas que o Santos, isso vai passando, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais oportunidade de jogar partidas decisivas, isso a tendência é melhorar. Eu acredito muito nisso, da gente tentar na hora que a gente está com medo, na hora que todo mundo tem medo de fazer as coisas. A gente tem que ter capacidade para enfrentar o medo, rebaixar o medo, aumentar a nossa coragem, nossa disposição de fazer as coisas que a gente se prepara para fazer. Porque é mais fácil você optar sempre pelo conservadorismo. Então o Santos, ele melhorou demais com os pés. Todo mundo achava que ele não ia ter condição de jogar, ao contrário. Ele fez uma partida razoavelmente boa hoje, já fez outras ótimas. Ele está muito preparado para ainda dar uma deslanchada com os pés e se tornar um goleiro ainda mais completo, porque ele é um goleiro de excelência, um cara que está aí, está há 12 anos, acho, no clube, e é uma pessoa adorável. E nos deixa muito protegido com o seu jeito de jogar. Diniz, você falou especialmente na primeira resposta, né, da dificuldade que o time teve no primeiro tempo, que não conseguiu colocar exatamente a ideia de jogo em campo, também por causa de uma pressão mais adiantada na marcação do São Paulo. O que isso traz para o futuro, né, para você trabalhar assim? Porque eu acredito que mais times devam fazer isso, especialmente no Campeonato Brasileiro, quando o Atlético sair de casa. E outra situação, para o jogo de domingo, né, contra o Grêmio, a tua estratégia vai depender também do sorteio da Copa do Brasil, se o Atlético já joga na quarta-feira, teu time vai depender disso para atuar no domingo? A gente vai levar em consideração, sim, o que vai acontecer no sorteio da Copa do Brasil. Como a gente vai fazer, a gente tem 2 dias aí para pensar, mas a gente vai levar em consideração o sorteio. Quanto à pergunta dos times jogarem mais adiantados fora de casa, eu não acho que isso vai ser uma regra. No jogo de hoje, o São Paulo não podia esperar, mas com um jogo normal de campeonato, a tendência até acredito que não seja essa, de as pessoas se atirarem e querendo fazer pressão o tempo todo.
O time tem, e se fizer pra gente, é legal que a gente vai treinando, é uma característica do time jogar, e quando a gente conseguir jogar, tem que jogar, quando o time sentir insegurança, tem que fazer o que fez hoje, e assim que o time cresce, vai passando por esses momentos, esses rebaixamentos de confiança, e vai crescendo. A tendência é o time ir melhorando cada vez mais durante o ano. Fernando, boa noite. O que a gente viu hoje foi um time que evoluiu muito entre o primeiro e o segundo tempo. Conseguiu botar mais a bola no chão, minimizar aí talvez um possível ataque mais forte da equipe do São Paulo e melhorou bastante até na questão psicológica. Eu queria saber até como psicólogo, como é que você trabalhou isso no intervalo, o que você falou para os seus jogadores lá no vestiário? Então, eu não sou psicólogo, não, sou formado em psicologia, mas psicólogo é igual jornalista, o cara que forma em jornalismo vai fazer outra coisa, não é jornalista, né? A profissão é de quem trabalha, eu sou treinador de futebol. Então, assim, do efeito emocional do jogo, na realidade, a gente deu uma sentada no time para eles fazerem o que a gente faz no treinamento, porque o time fica mais forte fazendo aquilo que é treinado, e a gente estava deixando de fazer algumas coisas que a gente fez no treinamento. Teve uma questão de ordem tática, porque com a entrada do Militão, a inversão do Militão para o lado esquerdo, o Nicão é um jogador que tem um poder individual muito grande, e o Militão é um excelente marcador, talvez um dos melhores do país, é um cara dificilmente ser batido no 1 para 1. Então a gente passou de uma estratégia de jogar um pouco também pelo lado esquerdo, porque a gente jogou muito pelo lado direito e pelo lado que estava mais travado pela presença ali do Militão. E aí no segundo tempo até o gol acabou saindo por ali, né? A gente construiu a jogada pelo lado esquerdo e o Rossetto entrou de surpresa lá no segundo pau e acabou tendo a felicidade de fazer o gol. Obrigado. Valeu. Muito bem, aí o Fernando Diniz falando em entrevista coletiva lá no estádio do Morumbi, na mesma sala nós vamos ter já o Diego Aguirre, então o pessoal da assessoria de imprensa do São Paulo vai envelopar lá, tudo, vão trocar lá a publicidade e tal, e daqui a pouco o Diego Aguirre já vai fazer o seu pronunciamento, tá tudo sendo preparado lá na sala, a gente fica de olho aqui, já volta lá para o Morumbi para ouvir o técnico do São Paulo depois dessa eliminação. E o Fernando Diniz falando sobre vários aspectos do jogo e também projetando não só o duelo contra o Grêmio no sábado pelo Campeonato Brasileiro, mas organizando o seu time esperando o sorteio de amanhã, 10 da manhã, para saber quem vai ser o seu adversário e se já joga nesse meio de semana, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele falou uma coisa bem interessante ali, entre tu, ele falou bastante, uma coisa interessante que ele falou eu voltei para o segundo tempo e a orientação tal foi de a gente não pode mudar o jeito que a gente treinou, que a gente joga, que a gente está acostumado. Isso é muito comum, né, no futebol brasileiro e nos times brasileiros, na maioria deles. Quando toma um gol, quando alguma coisa acontece, muda tudo. Muda o ritmo, muda a postura, muda um monte de coisa. E aí, muitas vezes, ele falou, é nesse momento que o time pode se perder e ficar mais enfraquecido. Se ele continuar fazendo as coisas que ele sabe fazer. E foi exatamente o que aconteceu, né? O time no segundo tempo voltou fazendo as coisas que ele treinou para o time fazer. Sair jogando de trás, pressionar a saída de bola, abrir as laterais do campo. E aí que o time conseguiu chegar no empate, fazendo aquele gol com tabela, né? Isso é mais comum em times fora do Brasil, né? Times até argentinos, uruguaios, que tem um plano de jogo e vai seguir aquele plano de jogo, aconteça o que acontecer. Toma um gol, continua igual. Toma 2 gols, continua igual e às vezes consegue reagir. E hoje foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, né? Pouco tempo, você viu pouco time se desequilibrar, mesmo quando estava 2-0. E uma virtude de um técnico como o Fernando Diniz, a gente tem que tomar cuidado também para não criar uma grande expectativa. O Fernando Diniz ainda é um técnico iniciante, o primeiro grande desafio, mas é a inquietude de mostrar que tem alternativas, que tem uma atitude vencedora. Ele citou o Rossetto, que é um garoto que entrou muito bem contra a Chapecoense, fez 2 jogos como titular muito bem. E ele falou, não pode sair do time, eu tinha que arrumar um lugar para o Rossetto jogar. E mesmo sendo volante, ele colocou como lateral, foi muito bem, fez uma grande partida, fez um gol infiltrando na área. Isso mostra a atitude do treinador que mesmo com um elenco que não é dos mais fartos, consegue tirar da cartola alguns coelhos para transformar o Atlético num time muito competitivo. Acho que por mais que venha a sofrer oscilações naturais ao longo da temporada, o Atlético tende a ser um time muito competitivo ao longo da temporada. Espero que a diretoria do Atlético
honre o seu planejamento, tudo que prometeu na apresentação do Fernando Diniz e dê respaldo a ele nos momentos difíceis. Muito bem. O Diego Aguirre está pronto lá para começar também a sua entrevista coletiva na sala de imprensa do Morumbi. Vamos lá. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber de você qual é a expectativa em relação ao Gonçalo Carneiro. Ele é um jogador que vai resolver a situação do São Paulo ou ele é uma expectativa, uma esperança? É um jogador pronto ou é uma esperança? Não, é um jogador muito bom que se está recuperando y está entrenando, preparándose para futuro inmediato, mas es un jugador que puede ayudar mucho si él está bien, pero ainda precisa un tiempo para poder jogar. Aguirre, tudo bem? Queria que você falasse sobre o primeiro tempo de São Paulo. Imagino que você acha que foi superior mesmo até o pênalti. Por que a equipe caiu no segundo tempo, foi dominado pelo Atlético Paranaense em alguns momentos? E queria que você explicasse a escalação do Militão um pouco mais para a esquerda. Sí, el primer tiempo controlamos bien, hicimos 2 goles, perdimos más algunos y después del penalti hay una situación aislada que mudó, tiene un factor psicológico que ahí tal vez decimos un poco. Y después, segundo tiempo, yo que tuvimos momentos, los dos times, algunos que les controlaron, otros no, y fue bastante abierto y pudimos ter marcado algún gol más porque perdimos situaciones. Y Militão para hoy hallábamos que era la mejor opción para jugar ahí, para hacer un buen juego como él fez y controló. Fechó el sector defensivo de nuestra defensa, donde Atlético Paranaense ataca muy bien y bueno, foi a melhor opção que nós encontramos para hoje. Aguirre, eu queria insistir nesse tema dos tempos distintos. Se a gente pegar do Corinthians para cá, o São Paulo teve tempos distintos, jogando bem a primeira etapa e caindo no segundo, os 2 jogos contra o Corinthians. Contra o Paraná, embora tenha sido um time diferente, pela Copa Sul-Americana houve a expulsão e hoje a mesma coisa. É apenas um fator psicológico ou o time cai de intensidade na segunda etapa? Por que você acha que isso está acontecendo, o São Paulo com tempos distintos? Bem no primeiro, mal no segundo? Não, mas eu não concordo. O primeiro jogo com o Atlético Paranaense foi ao revés. Segundo tempo melhor que o primeiro. Nós acabamos pressionando, o segundo jogo foi melhor. Mas acontece, são situações de jogo também condicionados por alguna situación de juego, mas no puedo hablar más que eso. Hay muchos factores que inciden, a veces un gol a favor o en contra condiciona el juego y bueno, nos tentamos mantener una regularidad, a veces conseguimos, mas también enfrentamos a times que jogam bem e que têm seus momentos no jogo. Pode acontecer. Aguirre, na sua última entrevista você chegou a comentar que tinha uma preocupação, primeiro ajustar a defesa, fazer um time sólido lá atrás e depois o ataque. E falando sobre o ataque, independentemente de 3 ou 4 na defesa, foram vários jogos em que você escalou aquele trio, o Jusilei mais preso, o Petros com um pouquinho de liberdade, mas não é a dele lá na frente, e o Lisieiro com mais liberdade ainda. É algo que você pensa em rever para dar mais poder de fogo? Eventualmente a saída do Petros, que não tem jogado, por exemplo, que ele jogou ano passado, para a entrada de um cara um pouco mais agudo? Está dentro das possibilidades, mas temos que trabalhar e ver os rendimentos y o que los jugadores van mostrando y cuando tienen la oportunidad de pegar, son opciones que son posibles. Eso es lo que puedo falar. Diego, tudo bem? Tudo bem. Que tipo de consequência traz uma eliminação como essa num trabalho que estava evoluindo, que está evoluindo? Hoje eu não posso falar de coisas boas del time porque não gosto, porque
eu queria clasificar. Então eu não vou falar de nenhuma coisa que... Eu falaria de coisas boas se tuviéramos logrado a clasificação. Então temos que assumir que fue un fracaso a eliminación. Eso es la primera cosa que tenemos que asumir. Y prepararnos y hacernos cargo de lo que viene a frente, porque somos un time grande que tiene que brigar por cosas importantes. Eso nos tenemos que pegar esa responsabilidad, ir para frente y ir el domingo al Campeonato Brasileño a ganar. Tenemos una Copa Sudamericana que tienen que ser objetivos importantes para nosotros, porque no gosto de perder y entonces no voy a hablar de ninguna cosa positiva hoy. Diego, desde o último título de São Paulo, 2012, Copa Sul-Americana, são 18 eliminações em jogos de mata-mata. Claro que esse passado não te pertence nem a boa parte desses jogadores, mas pertence ao clube. Isso, de alguma forma, influencia a cada ano que passa? Não. É uma paranoia que pode interferir dentro de campo, ou o futebol não entra nesse mérito? Não, esses são dados da realidade, está claro. Mas eu não posso nem pensar em que isso influencia ou pressiona demais a los jogadores. Não. É uma coisa que acontece que temos que cortar y pensar en revertir esa situación adversa. Es solamente eso, más es trabajando y mirando para frente, pero bueno, fue una eliminación que doy mucho, porque trabajamos bastante para este juego y teníamos la ilusión. Estuvimos muy perto porque comenzamos ganando 2-0. Entonces é difícil, né? Tudo bem aqui, boa noite. Até uma pergunta parecida com o que fez o meu companheiro Silvestre aqui do lado. A gente sente, eu vendo o jogo no meio da torcida, a gente sente a torcida muito impaciente. A torcida reclama, quer dizer, quando está ganhando está tudo bem, mas a partir do momento em que o time sofre um gol, a torcida fica muito impaciente. E alguns torcedores, na minha visão, se viram contra o próprio time, reclamam demais. E isso incomoda? Isso vocês sentem isso dentro do campo? Atrapalha, essa pressão atrapalha que vem da torcida? Não, para nada. Não senti, em nenhum momento senti que a torcida fez alguma coisa errada. Eles estaban apoyando, estaban felices con el time ganando, y es normal cuando fica fuera que no fiquen contentes, como nos también no. Mas no tengo ningún problema. Yo que la torcida está obviamente queriendo ganar alguna cosa. São Paulo un time con historia, con títulos, y eso es normal que todos queramos ganar alguna cosa más. La torcida hoy fue bien y sentimos el apoyo. Después cuando no logramos el objetivo, normal, estábamos todos tristes y eles também. Gui, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Atlético Paranaense, porque o São Paulo fez um dos melhores primeiros tempos dessa temporada, talvez o melhor, jogou muito bem. Parecia que ia conseguir construir uma vantagem boa, e o time continuou calmo, o Atlético Paranaense continuou tocando a bola, voltou mais calmo ainda para o segundo tempo e conseguiu equilibrar o jogo. Você acha que esse estilo de jogo do Atlético Paranaense pode ser bem sucedido no futebol brasileiro, e isso o time pode dificultar a vida de equipes que marcam mesmo com pressão e que jogam bem como o São Paulo jogou no primeiro tempo? Eles estão entrosados, têm muito trabalho e eu gosto del estilo deles. Acho que están haciendo buenos jogos, buenas presentaciones, y el estilo es muy válido, porque eles tentan siempre jugar. También acho que por momentos nos superamos eles, y tienen jugadores de calidad y trabajo. Entonces puede acontecer a veces un detalle, como fue el penalti. Yo no estoy hablando que no fue penalti. El detalle del penalti mudó un poco el transcurso del juego, porque estaba controlado, no teníamos sufrido prácticamente, no me lembro, pero ni una situación de gol, y nos
tínhamos marcado 2 y ainda estábamos perto, sentía la sensación de que el time podía ir a más, y ahí eso influenció bastante, y bueno, no acabou como acabou. Aqui, eu queria voltar ao tema do centroavante. Os do São Paulo não estão jogando bem, né? Me parece, não fazem gols. E qual a solução? Dentro do elenco tem alguém? O Brenner outro dia chorou, um garoto. O Trellis não faz gol. O Diego Souza não é dessa posição. O Gonçalo não estreou. Você vai buscar alguma solução dentro do elenco? Ou você vai mudar, vai começar a jogar pelos lados, vai jogar sem centroavante? Não, pensa nisso. No. Tenemos que buscar las soluciones con los jugadores que tenemos. Son momentos y es la única cosa que puedo falar. Gostaria de ter feito más gols y es verdad que perdimos algunas situaciones, mas no es momento de falar de ninguém en forma individual. Ahora tenemos que estar juntos y mirar para frente y responsabilizarnos todos por la derrota. Y también vamos a ganar muchos juegos con gols de eles, y entonces tenemos que estar calmos y no generar una situación de nerviosismo, sí prepararnos para domingo, para ganar, y ahí comenzar a mirar para frente.